Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari e esse é o canal História com Fofoca. Hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais antigas, emocionantes e complexas da humanidade. A história do povo judeu e da religião judaica. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história, se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe o like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora que fez tudo isso, bora para a fofoca de hoje. Essa é uma trajetória marcada por fé, resistência, diáspora, perseguições, reconstruções e uma conexão profunda com a identidade e a espiritualidade. Não dá para entender a história do mundo, e principalmente do Ocidente e do Oriente Médio, sem passar por essa linha do tempo que começou há mais de 3.000 anos. Tudo começa lá na região da Mesopotâmia, onde viveu um homem chamado Abraão. Segundo a tradição judaica, ele foi o primeiro patriarca do povo judeu, escolhido por Deus para fundar uma nova nação. Por volta de 1800 a.C., Abraão teria saído da cidade de Ur, atualmente no Iraque, imigrado para a terra de Canaã, onde hoje fica Israel e Palestina. Essa promessa de uma terra e de um povo é o ponto de partida da história judaica. O judaísmo nasce como uma fé monoteísta a menos, ou seja, acredita em um único Deus. Numa época em que quase todas as civilizações eram politeístas, essa foi uma verdadeira revolução espiritual. O Deus dos hebreus não era apenas mais um entre vários, era o único, invisível, eterno e justo. E isso, ao longo do tempo, não só moldou a religião judaica, como influenciou profundamente o cristianismo e o islamismo, que vieram depois. Com o passar das gerações, os descendentes de Abraão, os hebreus, foram se estabelecendo naquela região, mas também enfrentaram muitas crises. Um dos momentos mais marcantes é quando o povo hebreu vai para o Egito, inicialmente em busca de alimentos por causa de uma seca, mas ali acabam sendo escravizados por séculos. Até que, segundo a tradição, Moisés lidera o famoso Êxodo, a saída em massa do Egito em direção à Terra Prometida. Essa passagem épica, cheia de simbolismo, é celebrada até hoje na festa judaica do Pêssega, a Páscoa judaica. A partir daí, o povo hebreu começa a se consolidar na região de Canaã. Surgem reis como Saul, Davi e Salomão. Davi é o grande guerreiro que unificou as tribos e transformou Jerusalém na capital. E Salomão, seu filho, construiu o templo de Jerusalém menos, o lugar mais sagrado do judaísmo, onde ficava a Arca da Aliança. O templo se tornou o símbolo da fé, da identidade e da união espiritual do povo judeu. Mas nem tudo foi estabilidade. Com o tempo, o reino se divide em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Vários impérios estrangeiros invadem a região. Os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e os romanos, em diferentes épocas, dominaram a terra. Um dos momentos mais traumáticos foi a destruição do primeiro templo pelos babilônios. Em 586 a.C. e depois, séculos depois, a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 D, código a partir daí. Começa um dos episódios mais longos e dolorosos da história judaica. A diáspora, com o templo destruído e sem autonomia política. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Europa, norte da África, Península Ibérica, Oriente Médio, levaram com eles sua fé, seus costumes, sua língua, mas passaram a viver como minorias em outras culturas. E isso os tornou alvo de preconceito, discriminação e perseguições ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, muitos judeus foram expulsos de países como Espanha e Portugal, onde tiveram que se converter ou partir. Em outros lugares, foram confinados em guetos, proibidos de exercer certas profissões e até acusados de crimes absurdos. Apesar disso, a tradição judaica se manteve viva, através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do estudo, dos rituais e da comunidade. Na Europa Oriental, por exemplo, floresceu uma rica cultura judaica conhecida como chitétil, com escolas, sinagogas e tradições familiares muito fortes. Também surgiu o hebraico moderno e o Yiddish, que virou língua materna de milhões de judeus, mesmo em meio às dificuldades. Os judeus continuaram produzindo saber, ciência, literatura e fé. Mas o pior ainda estava por vir. No século XX, veio a maior tragédia da história judaica: o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista liderado por Adolf Hitler perseguiu e exterminou cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração e extermínio. Foi um genocídio brutal, que tentou apagar uma cultura milenar da face da Terra até hoje. O Holocausto é lembrado como um alerta ao mundo contra o antissemitismo e todas as formas de ódio e intolerância. Depois da guerra, cresceu o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu como forma de garantir proteção e autonomia. Em 1948, foi fundado o Estado de Israel, num território que já era habitado por comunidades árabes palestinas. Isso gerou conflitos que continuam até hoje, envolvendo questões complexas de território, segurança, identidade nacional e direitos humanos. Aqui, o mais importante é entender que se trata de uma situação sensível e profunda, que envolve narrativas de ambos os lados e precisa ser tratada com equilíbrio e empatia. Hoje, o povo judeu está espalhado por várias partes do mundo, com comunidades fortes nos Estados Unidos, em Israel, na Europa e também na América Latina. O judaísmo continua vivo através de suas festas, tradições, estudos e conexão com a história. Celebrações como o Yom Kippur, o Shabat, o Hanukkah e o Pesach
e o Pessah são exemplos de como a espiritualidade judaica continua presente na vida de milhões de pessoas. O judaísmo não é só uma religião, é também uma cultura, uma identidade, uma forma de ver o mundo. É feito de memória, de texto, de símbolo e de continuidade. É uma história de resistência diante da dor, de reconstrução após cada queda, e de uma busca constante por justiça e conexão espiritual. E é por isso que contar essa história importa tanto. Porque entender a jornada do povo judeu não é apenas aprender sobre um povo, é também enxergar como a humanidade é capaz do pior, mas também do melhor. Da reconstrução, da dignidade e da persistência. Enfim, em resumo, é isso. Aqui no canal tem um vídeo que pode usar de complemento para esse aqui, que é a história do Oriente Médio. Espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!